Buenos dias a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite, a invitação do professor Juarez Freitas, do professor Orlando Moreno, para estar aqui em Buenos Aires e conversar um pouco a respeito de direito administrativo e os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu vou precisar ter o apoio aqui do meu preze, porque tem algumas figuras a apresentar. Mas enquanto ele não chega, eu quero dizer aos senhores que hoje o direito administrativo, conforme já foi dito no primeiro painel, precisa de uma releitura. E acredito que a fala do professor Juarez, do professor Carlos, foi extremamente importante para mostrar como os operadores do direito devem ter a clareza de estabelecer a conexão do direito administrativo no século XXI com o cidadão, com a pessoa, que é, na verdade, o grande estuário da administração pública. Não se pode mais entender o direito administrativo meramente no seu formalismo de orientar a administração pública. O direito administrativo, dentro de uma visão de futuro, ele é indispensável que seja uma peça para a mudança, conforme aqui também já foi dito, para uma nova hermenêutica da administração. Nesse sentido, o controle externo tem uma obrigação de também executar esta mudança. Porque se nós, controladores da administração pública, e quero saudar o nosso colega da CGU, que faz o controle interno, o professor George, pela sua apresentação, se nós também não mudarmos essa mentalidade, o administrador público ficará sempre refém do controlador. Então não podemos mais ter a arrogância, e aqui foi dito muito claro pelo professor Juarez, do controlador externo querer determinar a norma para o gestor público. O caminho hoje é trabalharmos juntos, uma mudança de patamar, uma mudança de paradigma, para que todos, gestor, controlador, sintonizem a sua ação a favor do cidadão. Esse sim, verdadeiro estuário da política pública, da administração pública. Bem, feito essas preliminares, o meu trabalho será muito facilitado, porque eu gostaria, em primeiro lugar, de me apresentar um pouco. Diferentemente dos senhores, eu não sou professor de direito, mas, na minha vida, duas situações modificaram totalmente a minha atuação profissional. Formei medicina, eu era médico, professor da Faculdade de Medicina, e nessa situação fui guindado à condição de constituinte. E chegando à Constituição, vendo os colegas advogados com tanta naturalidade enfrentarem os assuntos das leis, resolvi, já adulto, fazer o meu curso de Direito. Então, formei em Direito, já com esse objetivo de poder entender um pouco mais a nossa sociedade. E devo dizer que o curso de Direito foi muito mais útil para mim nesse aprendizado do que o próprio curso de Medicina, que é, por essência, um curso de cuidador de pessoas. Mas a grande mudança da minha vida mesmo veio no ano de 1998, quando eu estava numa reunião como essa e tive o privilégio de conhecer uma professora Sulamis Daim, que estava voltando de Oxford, na Inglaterra, com os indicadores de avaliação de política pública. Assim que ela terminou a sua palestra, eu concluí: vou estudar este assunto. E fui fazer um doutorado em políticas públicas com a professora Sulamis, que muito mais do que orientadora, isso foi nos anos 2000, tornou-se hoje a minha melhor amiga, e eu sempre falo, em todo lugar que estou, é a minha musa intelectual, porque ela me deu a oportunidade de conhecer ferramentas que desde o ano 2000 até agora, e aí já se vão praticamente 18 anos, eu tenho utilizado, que é o que eu vou conversar um pouco com vocês,
que é a avaliação da política pública. Para mim poder, então, terminar essa parte da introdutória, para poder entender melhor essa questão, o professor Juarez tanto nos alerta de como avaliar a política pública, eu terminei o ano passado, aliás, comecei o ano passado, terminei em julho desse ano, uma pós-graduação em análise de dados. Então, hoje, terminei agora em julho, a última ferramenta que me ajuda a entender, que é uma pós-graduação de 360 horas em análise de dados, muito útil para o controle externo. E vou me socorrer, para resumir e ficar dentro do meu tempo, nesses dois grandes autores. A Dor nos alerta de que a tarefa praticamente impossível consiste em não deixar-se apaixonar nem pelo poder dos outros, nem pela própria impotência. Acho que esses dois desafios nós temos de superar, né? E o caminho para isso, o professor Juarez já marcou com muita clareza, e hoje isso para mim está muito claro. É evitar o inimigo, a teoria muito clara hoje, você ter sempre um adversário e procurar buscar a harmonia. E me socorro, então, desse autor, que para mim também é outro filósofo importante do direito, que eu tenho me usado muito, que é o professor Daniel Innerarity, que trata exatamente da questão da justiça intergeracional. Que nós tenhamos a clareza de que tudo que estamos fazendo hoje tem um compromisso com as gerações que virão. E muitas vezes, especialmente no direito administrativo, nós não pensamos no porvir, nós pensamos apenas na circunstância de hoje. Bem, esses são os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, devidamente delineados pela ONU, e todos eles dialogam com o direito administrativo e dialogam com o controle. Mas, estando aqui na Faculdade de Direito de Buenos Aires, escolhi o 16, que trata exatamente das instituições públicas eficientes e eficazes. Dentro dessa ideia de paz, justiça e instituições fortes, todos nós temos uma contribuição enorme a dar para o cidadão. E aqui está. Esse objetivo 16, o item 16.16, é um alerta para todos nós. Porque, de modo bastante claro, ele alinha que nós devemos desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. E aí surge um diálogo desde a própria universidade, com o controle, com a urbanista, com o planejador da energia, com todos nós, que é fazermos das nossas instituições úteis para a sociedade. Se nós não dermos utilidade às nossas instituições, nós não estamos sendo éticos com o cidadão que nos financia. Aí estão as macro tendências do controle externo, não vou cansá-los com isso, mas dois itens aqui me chamam muita atenção. Primeiro, que é a contribuição para a melhoria da governança, da gestão responsável das finanças públicas e da qualidade do gasto público. Só tem razão de ter um controle externo se esse controle estiver sintonizado com a administração para melhorar a vida das pessoas. E aí eu quero festejar com os senhores, porque na área do controle nós conseguimos dar esse salto. Há 10 anos atrás, quando cheguei nos tribunais de contas, a missão do tribunal era guardião do erário público. Hoje, se os senhores entrarem nos sites dos 33 tribunais de contas do Brasil, todos, sem exceção, falam que a missão do tribunal é auxiliar a administração em benefício da sociedade. Exatamente o que o professor Juarez estava aqui a preconizar. Harmonia. Não existe essa disputa entre controle interno, controle externo e administração. Que todos nós possamos encontrar um modo ético de trabalharmos juntos a favor das pessoas que precisam da administração.
Já caminhando para a etapa final, eu quero mostrar então de um modo bem didático, resumido, essa mudança de paradigma que aconteceu no controle externo. O primeiro estágio dos tribunais de contas, e eu digo isso há 10 anos atrás, era a figura que os ingleses identificavam muito bem do hunting dog. Era o caçador, é o cão caçador. A nossa missão era descobrir o corrupto, ficar procurando meramente atos de corrupção e apontar o corrupto. Depois, conseguimos evoluir para uma segunda postura, que é o atinguarda, o cão observador. É aquele tribunal já mais evoluído que não apenas olhava a questão da conformidade, mas já dava uma visão de desempenho das suas atuações. E hoje, neste momento, conforme o professor Juarez sempre nos ensina, sintonizado com o século XXI, estamos no século XXI, não no século XIX, das origens lá das nossas normas, o que se deseja é que os tribunais de contas sejam guide dog, cães guias, que dentro de um cenário de você buscar todas as informações possíveis, você possa oferecer ao tomador de decisão o melhor instrumental para que a decisão seja a mais adequada. Acabou aquela época de eu ficar escondido como um radar, esperar o gestor cometer infração e sancionar. Por incrível que pareça, há meia dúzia de anos atrás, o melhor tribunal era aquele que mais multava. Quer dizer, uma visão pedagógica para nós professores completamente incompatível. Hoje, essa é a nossa missão: dar a mão ao gestor e tentar fazer a melhor administração pública possível a favor do cidadão. E encerrando, essas então são as 3 etapas. Nós passamos daquela visão meramente de oversight para insight e hoje nós estamos no foresight. Nós temos de usar o banco de dados, por isso que um bom conselheiro hoje, um bom fiscal de contas, ele tem que saber utilizar as ferramentas do Big Data para poder fazer cenários e ajudar na tomada de decisão. Então, são as 3 etapas. O desafio de hoje é influenciar a governança. E aqui também um alerta muito claro. A gente tem que separar governança de gestão. Né? Governança, vem lá do grego gober, aquela pecinha do leme, significa uma santíssima trindade. Governança é direcionar, avaliar e monitorar. Então, o reitor da universidade, o diretor aqui da escola, qualquer um de nós que vai exercer um cargo de governança, a mim cabe esse papel: direcionar, avaliar e monitorar. A gestão é outra coisa. A gestão é o famoso PDCA, é o planejar, o desenvolver, o controlar e o agir. Concluindo, eu queria apresentar essa figura que será muito ilustrativa para todos nós. E me encantei com a fala do professor Moreno, do nosso querido professor do Uruguai, quando ele disse que a maior dificuldade hoje do direito administrativo é não revelar a realidade, ou às vezes o contrário, mascarar a realidade. Eu trouxe essa figura ilustrativa, em razão exatamente do que estamos aqui vendo. Conforme vocês estão vendo, é o ganhador do prêmio de meio ambiente e vida selvagem do ano de 2009. Essa fotografia espetacular. Só que assim que foi entregue o prêmio, os especialistas em lobo identificaram que um lobo selvagem jamais daria um pulo acima da cerca. O lobo, para atravessar aquele obstáculo, o zorro para os espanhóis, ele atravessaria a porteira se esgueirando por baixo. Ou seja, uma bela foto, porém falsa. Assim que os especialistas, os expertos se manifestaram, o espanhol que ganhou o prêmio, Rodrigues, teve seu prêmio cassado e em questão de horas se identificou que esse lobo não era um lobo selvagem, mas sim um lobo treinado do zoológico de Madrid. Quantas e quantas vezes nós estamos hoje diante de fake news? A fake news,
até que é provavelmente fácil de ser desmascarada com o instrumental que temos. Mas aquele lobo saltando, ele muitas vezes está incrustado no interesse privado mascarado de interesse público. Quantas vezes se toma a decisão de fazer uma rodovia, de se fazer uma hidrelétrica, de se fazer um projeto nuclear, que não tem interesse da sociedade, mas tem interesse privado para que aquela obra, para aquela finalidade seja atendida. Se pensam em vários setores, mesmo no cidadão. E a única arma para desmascarar esse salto dos lobos dentro dos cofres públicos é a utilização do Big Data. Nós temos hoje ferramental e à disposição gratuitamente, assim como temos aí o Google para fazer as nossas buscas, o Trend Google que tanto nos ajuda nas tendências. Nós temos a ferramenta R disponível para qualquer um que vá utilizar o banco de dados público para identificar interesse privado dentro de interesse público. Isso hoje é muito identificado pela OCDE com o nome de integridade pública. Integridade pública hoje não é simplesmente o que é honesto, mas aquele que percebe o interesse privado se apoderando do orçamento público. Aqui na Argentina agora se discute muito o pressuposto, o orçamento. E um dos itens que nós sempre colocaram a lupa é quando esse orçamento está sendo utilizado para atender interesses privados disfarçados de interesse público. Termino mostrando para os senhores essa ferramenta que tem nos ajudado muito a fazer essa descoberta, que é a utilização dos indicadores. E no Brasil, o Instituto Rui Barbosa já tem a oportunidade de ter uma experiência de 4 anos acumulados com esses indicadores, que eu vou, para não cansá-los, mostrar apenas o resultado final, em que nós chamamos esses indicadores de IEGM, Índice da Efetividade da Gestão Municipal. Nós avaliamos 7 dimensões, que vão desde o planejamento, passa pela gestão fiscal, a educação, a saúde, a proteção do cidadão contra os desastres naturais. No Brasil nós temos muitas enchentes que são absolutamente previsíveis e as pessoas se surpreendem todo mês de janeiro com a chuva, quando vai ter uma determinada terra, um determinado local que vai ter um desabamento. E, evidentemente, a questão do meio ambiente e da governança. Atribuímos notas a essas 7 dimensões e tem um consolidado que dá o resultado final. O Brasil tem 5.570 municípios. Já estamos com cerca de 5.143 municípios auditados com este índice. E devo dizer para os senhores que a nossa média de gestão, a média brasileira, é de 53%. Então, muito mais importante do que a corrupção é a ineficiência do gasto público. Essa aqui não é midiática, mas quase R$ 47,00 em cada 100 vai para o ralo sem chegar a impactar a vida das pessoas. Então, esse é o grande esforço, dar efetividade à política pública. Quando você tem, evidentemente, a corrupção, lógico, ela tem que ser combatida com toda a força, mas ela tem o apoio da mídia. Já, por exemplo, uma obra que fica parada, uma obra que fica inacabada, muito poucas vezes chama tanto pouca atenção quanto alguém que roubou $1.000 e colocou dentro da sua cueca, dentro do seu armário. Então, que a gente possa ver aquele salto do lobo na ineficiência das obras públicas. E finalizando, então, dentro dessas 7 dimensões, a que tem o pior desempenho é que deveria ser a primeira, que é a questão do planejamento. O planejamento eficiente não chega no Brasil, nesses municípios avaliados, a 25%. Então, termino fazendo essa saudação ao convite do professor Orlando, do professor Juarez, de poder aqui, nesse ambiente tão qualificado do mundo jurídico, chamar a atenção de que é necessário
que os operadores do direito, os formuladores da doutrina do direito, nos ajudem na área do controle para sairmos dessa mera questão da conformidade e passarmos ao que interessa, que é o resultado da política pública a favor do cidadão. Muito obrigado pela oportunidade.